Madrugada fria em São Paulo. Uma CEO acostumada a controlar tudo está prestes a perder o controle da própria vida, e a única pessoa que pode salvá-la? Um segurança noturno que a cidade inteira ignora. Mas quando ele tira o casaco e cobre ela naquele corredor gelado do hospital, algo muda. Não só a vida dela, o destino de centenas de famílias. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários, de onde você está nos ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Hospital Sírio-Libanês, Zona Sul de São Paulo. Madrugada de sexta-feira, 2h40 da manhã. Corredores vazios. Luzes fluorescentes zumbindo baixinho. O cheiro característico de desinfetante misturado com café velho da máquina do terceiro andar. Daniel Costa, 39 anos. Caminhava pelo corredor do segundo andar conferindo as portas. Uniforme azul marinho de segurança, crachá pendurado no bolso, walkie-talkie preso no cinto. Tênis gasto, mas limpo. Postura ereta. Passos silenciosos. 6 anos fazendo a mesma ronda. Todas as noites. Ele parou na porta da ala pediátrica. Espiou pela janela de vidro. 3 crianças dormindo. Monitores piscando suavemente. Tudo tranquilo. Marcou no tablet. Prosseguiu. A maioria das pessoas que trabalhavam ali não sabia quase nada sobre Daniel. Para eles, ele era apenas o segurança. O cara que abria portas. O cara que ajudava a empurrar cadeiras de rodas quando os maqueiros estavam ocupados. O cara que trazia cobertores extras para os acompanhantes que dormiam nas cadeiras desconfortáveis das UTIs. Gentil, sempre disponível, invisível. Ninguém sabia que ele costumava ser paramédico do SAMU, que dirigiu ambulâncias pelas ruas caóticas de São Paulo durante 8 anos, que salvou mais vidas do que conseguia lembrar, que uma vez fez massagem cardíaca ininterrupta por 18 minutos num menino de 5 anos, até o coração voltar a bater. Ninguém sabia que ele largou tudo depois que sua esposa, Amanda, morreu no parto da filha deles, 7 anos atrás. Complicações inesperadas. Hemorragia. Ele estava trabalhando quando aconteceu, atendendo um acidente com 5 vítimas na Marginal Tietê. Quando finalmente chegou ao hospital, já era tarde. Amanda se foi. Isabela sobreviveu. Daniel nunca mais conseguiu entrar numa ambulância. As sirenes faziam seu peito apertar. O cheiro de sangue o fazia travar. Então ele aceitou o emprego de segurança. Turno noturno. Menos movimento. Menos emergências, menos memórias, mas principalmente horários previsíveis. Isabela precisava de rotina, precisava de estabilidade, precisava do pai presente. Ele pegou o elevador de serviço para o térreo, desceu devagar, o motor velho gemendo. Quando as portas se abriram, virou à esquerda em direção à cafeteria do hospital. Lá estava ela. Isabela, 7 anos, sentada numa das mesas de plástico branco perto da janela. Moletom rosa com orelhas de coelho, calça jeans, tênis com luzes que piscavam quando ela balançava os pés. Cabelo castanho preso num rabo de cavalo meio torto. Ela estava debruçada sobre um caderno de desenho, língua para fora, concentrada. Daniel sorriu. Aquele sorriso pequeno, cansado, que só ela conseguia arrancar dele. Ele se aproximou em silêncio, espiou por cima do ombro dela. Ela estava desenhando uma mulher de jaleco branco, segurando a mão de uma criança numa cama de hospital. Corações flutuando ao redor deles. Quem é essa? Ele perguntou baixinho. Isabela pulou, depois riu. Pai, você me assustou. Desculpa, filhota. Ele puxou a cadeira ao lado dela e sentou. Quem você está desenhando? A doutora Patrícia. Ela deixou eu ouvir o coração dela com o estetoscópio hoje. Foi muito legal. Daniel olhou para a filha. Ela tinha essa luz, essa coisa inexplicável que fazia as pessoas ao redor dela sorrirem sem motivo. Mesmo ali, naquela cafeteria vazia de hospital às 3 da manhã, ela brilhava. Que legal, Isa. Terminou o dever de matemática? Terminei tudo, pai. Pode conferir. Ela virou algumas páginas do caderno. Continhas de multiplicação. Tudo certo. Letra caprichada. Mandou bem. Ele beijou o topo da cabeça dela. Daqui a 3 horas a gente vai para casa, tá? Tá.
Posso desenhar mais um pouco? Pode. O walkie-talkie no cinto de Daniel crepitou. Estática. Depois a voz rouca do Mário, segurança da portaria principal. Daniel, você tá aí? Ele pegou o aparelho. Tô sim, fala, Mário. Tem movimento chegando. Ambulância, acidente grave, ETA 2 minutos. Daniel sentiu algo familiar no peito. Uma pontada. Músculo memória. Beleza, vou para a entrada do pronto-socorro. Ele olhou para Isabela. Fica aqui, tá? Não sai da cafeteria. Eu sei, pai. Ela nem levantou os olhos do desenho. Daniel desceu correndo as escadas de emergência. 2 lances. Empurrou a porta de metal. Corredor do pronto-socorro. Já dava para ouvir as sirenes lá fora. Ele chegou na entrada principal do PS, ao mesmo tempo que a enfermeira Carla, 50 e poucos anos, cabelo grisalho preso num coque. Ela estava ajeitando luvas descartáveis, rosto tenso. Carla, o que rolou? Acidente na Marginal Pinheiros, batida forte. Uma vítima. Mulher, 30 e poucos anos. Politraumatismo. As sirenes ficaram mais altas. Luzes vermelhas e azuis cortaram a escuridão lá fora. As portas automáticas se abriram com um silvo. 2 paramédicos entraram correndo empurrando uma maca. Uma mulher estava deitada ali, presa pelas correias. Rosto pálido como cera. Sangue escorrendo de um corte na testa. Roupas caras rasgadas. Blazer bege manchado de vermelho. Respiração rápida, superficial. Daniel reconheceu ela imediatamente. Beatriz Almeida. Todo mundo em São Paulo conhecia aquele rosto. CEO da Almeida Digital, uma das maiores empresas de marketing e tecnologia do país. 34 anos. Mais jovem CEO mulher do setor. Sempre nas capas de revistas de negócios. Sempre séria. Sempre impecável. Agora, ali, ela parecia pequena, frágil, humana. O paramédico gritou enquanto empurrava a maca. Feminina, 34 anos, colisão frontal com poste na marginal, trauma craniano, possível hemorragia interna, pressão 80/50 e caindo. Carla ficou pálida. O doutor Carvalho ainda não chegou. Ele ligou, tá preso no trânsito. Chuva forte, acidente bloqueando a marginal. O outro paramédico olhou para ela, desesperado. Ela não tem muito tempo. Pressão continua caindo. Carla olhou ao redor. Mais 2 enfermeiras correndo. Nenhum médico. O plantonista estava no 3º andar, atendendo uma emergência cardíaca. Foi quando Daniel se moveu. Anos de treinamento. Músculo memória. Instinto. Deixa comigo. Carla virou para ele. Daniel, você não pode... Eu sei o que estou fazendo. Ele já estava ao lado da maca. Olhos percorrendo o corpo de Beatriz, avaliando. Ferimento na cabeça sangrando bastante, mas superficial. Costelas possivelmente fraturadas. Pressão baixa demais. Sinais de choque. Carla, confia em mim. Ela hesitou. Depois assentiu. Daniel se virou para os paramédicos. Vamos levá-la para a sala 2. Rápido. Eles correram com a maca. Daniel ao lado, mão já checando o pulso de Beatriz. Fraco. Muito fraco. Sala de trauma. Luzes fortes. Equipamentos apitando. Eles transferiram Beatriz para a cama hospitalar. Daniel começou a trabalhar. Carla, soro fisiológico agora. Preciso de gaze, atadura e um esfigmomanômetro. As mãos dele se moviam sozinhas, pressionando o ferimento na testa de Beatriz para estancar o sangue, checando as pupilas, verificando reflexos. Foi quando Beatriz abriu os olhos, desorientada, assustada, respiração acelerada, quase pânico. Ela tentou falar, mas a voz saiu rouca, quebrada. O que... onde... Daniel se inclinou, colocou a mão no ombro dela, firme, caloroso. Você tá no hospital, teve um acidente. Você tá segura. Os olhos dela focaram nele, confusos, cheios de medo. Eu vou... vou morrer? Não. A voz de Daniel era inabalável, absoluta. Não hoje. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela.
Por favor. A voz mal saía. Por favor. Faça isso rápido. Não quero sentir dor. Algo se partiu dentro de Daniel. Ele já tinha ouvido essas palavras antes, em outras emergências. Pessoas com tanto medo que só queriam que acabasse. Mas não dessa vez. Ele segurou a mão dela. Apertou. Não vai ser rápido. Porque você não vai a lugar nenhum. Tá me ouvindo? Você vai ver o sol nascer hoje. Beatriz o encarou. Havia algo na voz dele. Algo sólido. Algo que fazia você acreditar. Ela apertou a mão dele de volta. Fraca, mas estava lá. Fica comigo, Daniel disse, enquanto continuava trabalhando. Foca na minha voz. Qual é seu nome? Beatriz, ela sussurrou. Beatriz, nome bonito. Eu sou Daniel. Você bateu o carro, mas vai ficar bem. O médico tá chegando. Só preciso que você respire comigo. Devagar. Entra. Sai. Entra. Sai. Ela tentou seguir. A respiração ainda estava irregular, mas estava melhorando. Carla trouxe os materiais. Daniel trabalhou rápido. Limpou o ferimento da cabeça. Não era tão profundo quanto parecia. Muito sangue, mas superficial. Aplicou pressão. Enfaixou. Checou as costelas. Beatriz gemeu de dor quando ele tocou o lado esquerdo. Desculpa, vai doer um pouco, mas preciso verificar. Provavelmente 2 costelas fraturadas. Nada perfurando os pulmões, pelo que ele conseguia avaliar. Podia esperar pelo raio-x. A pressão estava subindo. 85 por 55, 90 por 60. Ele continuou conversando com ela, mantendo ela focada, consciente. Você mora aqui em São Paulo? Sim, Beatriz respirou fundo. Moro em Pinheiros. Legal. Eu moro em Santo Amaro, pertinho. Você é médico? Daniel hesitou. Não, sou segurança. Os olhos dela se arregalaram um pouco. Confusão. Mas antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta se abriu. Dr. Carvalho entrou apressado, jaleco voando atrás dele, cabelo molhado da chuva, olhos indo direto para os monitores. Ele parou, olhou para Beatriz, estável na cama. Depois para os números no monitor. Depois para Daniel. Você fez isso? Daniel se afastou da cama, dando espaço. Só mantive ela estável, doutor. Dr. Carvalho olhou de novo para os monitores. Pressão subindo. Sangramento controlado. Respiração regular. Você salvou a vida dela. Daniel não respondeu. Apenas recuou mais, deixando a equipe médica assumir. Carla veio até ele, colocou a mão no braço dele. Você foi incrível, Daniel. Só fiz o que dava para fazer. Dr. Carvalho começou a examinar Beatriz. Vamos levá-la para fazer tomografia e raio-x. Depois vamos para o centro cirúrgico tratar essas costelas. Eles começaram a preparar Beatriz para mover ela. Ela virou a cabeça procurando. Os olhos encontraram Daniel perto da porta. Ele estava tirando as luvas descartáveis que tinha usado, jogando no lixo hospitalar. Beatriz tentou falar, mas a voz não saiu. Então, ela apenas moveu os lábios, articulando em silêncio. Obrigada. Daniel assentiu. Uma vez. Pequeno. Depois virou e saiu da sala. Desapareceu de volta para o corredor. Carla o seguiu. Daniel, espera. Ele parou. Onde você aprendeu a fazer aquilo? Daniel olhou para ela. Depois desviou o olhar. Vida passada. Você era médico? Paramédico. Muito tempo atrás. Carla ficou em silêncio, processando. Depois sorriu. Ainda é. Só mudou de uniforme. Daniel não respondeu. Apenas voltou a caminhar. Pegou o elevador de volta para a cafeteria. O corpo inteiro estava tremendo. Mãos suadas. Coração acelerado. Aquele cheiro. Aquele barulho. Aqueles monitores apitando. Tudo voltou. As memórias. A ambulância. As sirenes. O telefonema. Sr. Costa, lamento informar. Ele balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Quando chegou na cafeteria, Isabela ainda estava desenhando. Ela levantou os olhos e sorriu. Oi, pai. Demorou.
Desculpa, filhota. Tive que ajudar uma pessoa. Tá tudo bem com ela? Daniel sentou ao lado da filha. Vai ficar. Isabela voltou para o desenho. Daniel ficou ali, olhando ela colorir, tentando acalmar a respiração. Mais 3 horas. Depois iam para casa. Iam dormir. Iam esquecer. Só mais uma noite de trabalho. Só mais uma vida salva. Nada tinha mudado. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Porque às vezes, os maiores terremotos começam com um tremor tão pequeno que você nem percebe. E aquela noite, enquanto Daniel sentava ao lado da filha naquela cafeteria vazia, enquanto Beatriz Almeida era levada para a cirurgia 3 andares acima, enquanto a chuva continuava caindo lá fora nas ruas de São Paulo, algo tinha se movido. Algo que nenhum dos dois entendia ainda, mas que mudaria tudo. Sábado de manhã, 9h15. Beatriz acordou devagar, piscando contra a luz que entrava pela janela do quarto privativo. Cabeça pesada, corpo dolorido. Cada respiração puxava as costelas enfaixadas. Mas estava viva. Ela virou a cabeça. A janela dava para o horizonte da cidade. Prédios recortados contra o céu azul. O sol já estava alto, brilhando forte. Você vai ver o sol nascer hoje. A voz dele ecoou na cabeça dela. Grave, segura, firme. Beatriz fechou os olhos. Fragmentos da noite anterior começaram a voltar. A chuva. Os faróis vindo na direção errada. O impacto. A dor. O medo. E depois, ele. Mãos firmes. Voz calma. Olhos que não mentiam. Quem era aquele homem? A porta se abriu suavemente. Uma enfermeira jovem entrou, sorriso gentil no rosto. Bom dia, senhora Almeida. Como está se sentindo? Viva. A voz de Beatriz saiu rouca. A enfermeira checou os monitores. Anotou algo na prancheta. A senhora teve muita sorte. As costelas vão doer por algumas semanas, mas nada perfurou os pulmões. O corte na testa vai deixar uma cicatriz pequena, mas nada que um bom dermatologista não resolva. Beatriz tocou a testa enfaixada. Quanto tempo fiquei aqui? Desde as 3 da manhã. Fez a cirurgia, ficou na recuperação, agora está aqui. Silêncio. Depois Beatriz perguntou, tentando soar casual. Ontem tinha um homem. Ele me ajudou antes do médico chegar. A enfermeira sorriu mais ainda. Ah, o Daniel. Sim, ele foi incrível. Manteve a senhora estável até o Dr. Carvalho chegar. Salvou sua vida, na real. Beatriz sentiu algo estranho no peito. Daniel é... médico? Não, segurança. Trabalha no turno da noite. Beatriz ficou em silêncio, processando. Um segurança. Ela foi salva por um segurança. Onde ele está agora? Provavelmente em casa. O turno dele termina às 6. A enfermeira terminou as anotações. O Dr. Carvalho vem fazer uma visita daqui a pouco. Precisa de alguma coisa? Não. Obrigada. A enfermeira saiu. Beatriz ficou sozinha, olhando para o teto, tentando entender o que estava sentindo. Meia hora depois, a porta se abriu de novo. Dessa vez era Tiago, seu assistente. 32 anos, terno impecável mesmo num sábado de manhã, tablet debaixo do braço, expressão preocupada. Beatriz, meu Deus, ele correu até a cama. Você tá bem? Tô viva, Tiago. Eu sei. Fiquei sabendo de madrugada, mas os médicos não deixaram ninguém entrar. Vim assim que liberaram. Ele puxou uma cadeira, sentou. O conselho tá em pânico. A mídia já tá em cima. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Beatriz suspirou. Claro, a empresa, os negócios, a imagem. O que eles estão dizendo? Tiago mexeu no tablet. Que você sofreu um acidente de carro na Marginal, sozinha, que foi levada para o Sírio. Até agora conseguimos controlar, mas... Ele hesitou. Tem repórteres querendo saber quem te salvou. Beatriz olhou para a janela. O que você disse? Que a equipe médica do hospital agiu profissionalmente, nada mais. Bom, mas... Tiago se inclinou. Tem gente falando de um segurança. Alguns funcionários do hospital comentaram nas redes sociais,
Nada demais ainda, mas pode virar. Beatriz sentiu o peito apertar. Não pode virar, Tiago. Eu sei. Por isso vim falar com você antes de dar qualquer declaração oficial. Ele pausou. Quer mencionar ele? O segurança? Não. A resposta veio rápida, automática. Tiago assentiu. É o que eu pensei também. Criar narrativa em torno disso seria complicado. A mídia adora uma história de CEO salva por trabalhador humilde. Vira circo. Beatriz fechou os olhos. Ele estava certo. Ela sabia como essas coisas funcionavam. A imprensa ia romantizar. Ia fazer dela a vilã ou a princesa indefesa. Ia expor o cara. Ia transformar um gesto genuíno em manchete sensacionalista. Era melhor deixar quieto. Sem nomes, ela disse. Só agradece à equipe do hospital. Profissionalismo. Pronto. Perfeito. Vou redigir e mandar para a assessoria de imprensa. Tiago se levantou, mas antes de sair, virou. Ah, e Beatriz, que bom que você está bem, de verdade. Ela forçou um sorriso. Obrigada, Tiago. A porta fechou. Beatriz ficou sozinha de novo. Mas a sensação estranha no peito não passava. Zona Sul de São Paulo, bairro de Santo Amaro. Apartamento pequeno num prédio de 4 andares sem elevador. Daniel abriu a porta, entrou com Isabela nos braços. Ela tinha dormido no carro durante o trajeto do hospital para casa. Cabecinha apoiada no ombro dele, respiração suave. Ele a levou para o quartinho dela. Cama de solteiro encostada na parede, coberta com edredom cor-de-rosa cheio de estrelas. Pôster da Moana na parede. Prateleira com alguns livros e desenhos emoldurados. Daniel deitou ela com cuidado, tirou os tênis, cobriu com o edredom. Isabela se mexeu, murmurou algo ininteligível, depois voltou a dormir. Ele ficou ali por um momento, olhando para a filha. O peito apertou. 7 anos. Às vezes parecia uma vida inteira. Às vezes parecia ontem. Daniel saiu do quarto, fechou a porta devagar. Foi para a cozinha. Pequena. Simples. Pia com algumas louças da janta da noite anterior. Ele lavou tudo, colocou para secar, fez café. Sentou na mesinha de 2 lugares perto da janela que dava para o pátio interno do prédio. Tomou o café devagar, olhando para fora sem ver nada. A mente dele voltava para a madrugada, para a sala de emergência, para as mãos dele trabalhando sozinhas, para o sangue, para os monitores, para o rosto de Beatriz Almeida, pálido, assustado, implorando. Por favor, faça isso rápido. Daniel conhecia esse tipo de medo, o medo de quem acha que vai morrer e só quer que a dor acabe logo. Ele tinha visto esse medo dezenas de vezes, em rostos de desconhecidos no asfalto, em vítimas de acidentes, em pessoas que estavam perdendo a batalha. E uma vez, viu no próprio reflexo, 7 anos atrás, no banheiro do hospital, depois que os médicos saíram do quarto onde Amanda estava. Depois que disseram, fizemos tudo o que podíamos. Daniel apertou a xícara de café com força. Não ia pensar nisso agora. Ele terminou o café, lavou a xícara, foi para o quarto. Tirou o uniforme, tomou banho rápido, caiu na cama. Tentou dormir. Mas o sono não veio. Segunda-feira. 12:00. Beatriz recebeu alta. Tiago estava esperando com o carro na entrada do hospital. Motorista novo. O anterior ainda estava de licença médica depois do mal súbito que teve na quinta. Ela entrou no banco de trás, movendo-se devagar. As costelas ainda doíam. Para casa? Tiago perguntou. Pro escritório. Beatriz, você acabou de sair do hospital. E tenho reunião com o conselho amanhã. Preciso revisar os números. Tiago suspirou, mas não discutiu. Conhecia ela bem o suficiente para saber que era inútil. O carro começou a se mover. Beatriz olhou pela janela. A cidade passava. Carros, prédios, pessoas correndo na calçada. Tudo normal. Tudo como sempre foi. Mas algo estava diferente. Ela não conseguia definir o quê. O carro parou no semáforo. Beatriz olhou para a calçada. Uma criança, não mais que 7 ou 8 anos, estava segurando a mão do pai. Eles estavam rindo de alguma coisa.
O pai se abaixou, ajeitou a mochila da menina, beijou a testa dela. Beatriz sentiu algo se apertar no peito. Quando foi a última vez que alguém a tocou com gentileza genuína? Quando foi a última vez que ela permitiu? O semáforo abriu. O carro seguiu. Beatriz fechou os olhos, cansada. Daniel voltou para o hospital segunda à noite. Mesmo horário, mesma rotina. Bateu ponto. Pegou o walkie-talkie. Começou a ronda. Estava passando pelo segundo andar quando a enfermeira Carla o viu. Daniel, espera. Ele parou. Carla se aproximou sorrindo. Você virou celebridade aqui no hospital. Todo mundo tá falando do que você fez na sexta. Daniel balançou a cabeça. Só fiz o necessário, Carla. Foi muito além do necessário. Ela baixou a voz. A senhora Almeida estava perguntando por você sábado de manhã. Daniel sentiu algo estranho. Perguntando o quê? Quem você era? Se você estava bem. Carla deu de ombros. Acho que ela queria agradecer. Não precisa. Eu sei que você acha isso, mas... Carla hesitou. Ela ainda está aqui. Como assim? Teve uma consulta de acompanhamento com o Dr. Carvalho hoje de tarde. Deve estar saindo agora. Daniel olhou para o corredor. Beleza, vou continuar a ronda. Daniel. Tenho trabalho, Carla. Ele virou e continuou andando, mas ao dobrar a esquina perto dos elevadores, parou. Beatriz Almeida estava ali, perto do elevador. Apoiada numa bengala. Terno cinza impecável, cabelo preso num coque, curativo menor na testa. Tiago estava ao lado dela, mexendo no celular. Os olhos deles se encontraram. Beatriz pareceu surpresa. Depois, algo mais. Desconforto. Daniel ia virar e ir embora quando ela falou. Espera. Ele parou. Virou. Você é o Daniel, certo? Sim, senhora. Ela deu alguns passos em direção a ele, apoiada na bengala. Tiago ficou para trás, observando. Eu queria agradecer pelo que você fez na sexta. Só fiz meu trabalho, senhora. Silêncio estranho entre eles. Beatriz parecia querer dizer algo mais, mas não sabia como. Foi quando Tiago se aproximou, falando baixo, mas não baixo o suficiente. Senhora Almeida, a equipe de RP falou que é melhor não criar narrativa em torno disso. A mídia pode distorcer. Daniel viu algo mudar no rosto dela. O desconforto virou... decisão. Ela olhou para Daniel. O rosto endureceu, de volta à máscara profissional. Eu aprecio muito o que você fez, mas... Ela pausou. Prefiro que você mantenha o que aconteceu na sexta entre nós. Não preciso de boatos ou atenção desnecessária. Tenho certeza que você entende. Daniel a encarou. Não havia raiva nos olhos dele. Nem mágoa. Apenas algo que ela não conseguia decifrar. Não estava planejando falar sobre isso, senhora. Ótimo. Beatriz respirou fundo. Eu não gosto de dever favores. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Depois falou, voz baixa, mas firme. Então não deve, senhora. Só viva melhor. Ele virou e foi embora. Beatriz ficou parada ali, congelada. Aquela frase, aquelas 4 palavras. Só vive melhor. Elas doeram mais que as costelas fraturadas. Tiago pigarreou. Senhora Almeida, o carro está esperando. Ela não se mexeu. Ficou olhando Daniel desaparecer pelo corredor. Depois, finalmente virou e foi para o elevador. Mas algo tinha rachado. Alguma coisa dentro dela que estava guardada há muito tempo. Terça-feira à tarde. Isabela estava na escola. Aula de artes. A professora, senhora Fernanda, tinha pedido para cada criança desenhar. Alguém que faz o mundo melhor. Isabela estava concentrada, língua para fora, desenhando com giz de cera. A colega do lado, Júlia, espiou. Quem é? Meu pai. O que ele faz? Ele cuida das pessoas. Isabela sorriu. Ele é tipo um super-herói, mas sem capa. Júlia riu. Seu pai é engraçado. Ele é o melhor. Isabela voltou a desenhar, mas dessa vez adicionou outra figura, uma mulher deitada.
e o pai dela segurando a mão dela. A professora passou, olhou. Que lindo, Isabela. O que está acontecendo aqui? Meu pai salvou uma moça no hospital sexta passada. A professora sorriu. Seu pai trabalha no hospital? É, ele é segurança, mas antes ele era paramédico. Ele sabe salvar pessoas. Que especial. Isabela continuou desenhando, adicionando corações ao redor dos dois. Quando a aula acabou, a professora chamou Isabela. Posso ficar com seu desenho? Vou colocar no mural da escola. Pode! Isabela estava radiante. A professora fixou o desenho no mural da entrada. Título em letras grandes e coloridas de criança. Meu pai salvando uma moça. Ninguém prestou muita atenção. Até quarta-feira de manhã. Beatriz estava no escritório da Almeida Digital. 22º andar de um prédio comercial na Faria Lima. Vidro. Aço. Vista panorâmica de São Paulo. Ela estava na mesa, revisando planilhas, quando Tiago entrou apressado. Beatriz, preciso te mostrar uma coisa. O quê? Ele colocou o tablet na mesa. Abriu o Instagram. Era um post da escola municipal onde Isabela estudava. Foto do mural de desenhos das crianças. Legenda. Nossos pequenos artistas desenhando pessoas que fazem o mundo melhor. Obrigada à Almeida Digital pela doação de tablets que está transformando nossa sala de informática. Beatriz olhou a foto. Vários desenhos. Bombeiros, médicos, professores. E então viu. Um desenho no canto. Um homem de uniforme azul. Uma mulher deitada. Corações ao redor. Título: Meu pai salvando uma moça. O coração dela parou. É a filha dele, Tiago disse baixo, do segurança. Isabela, ela estuda nessa escola. Beatriz ampliou a imagem. Olhou o desenho. Simples, inocente, puro. Nós doamos para essa escola? Ela perguntou. Sim, faz 3 meses. Programa de responsabilidade social. Beatriz ficou olhando o desenho. A filha do homem que salvou sua vida estudava numa escola pública que recebia doações da empresa dela. Doações que ela nem acompanhava, que o departamento de marketing fazia para melhorar a imagem da empresa. Só vive melhor. A voz dele ecoou de novo na cabeça. Beatriz fechou o tablet. Tiago, me traz todos os relatórios do programa de responsabilidade social. Agora? Agora. Ele saiu. Beatriz ficou sozinha no escritório, olhando para a vista da cidade. Algo estava mudando. Ela ainda não entendia completamente, mas algo, definitivamente, estava rachando. Quinta-feira à noite. Hospital Sírio-Libanês. Daniel estava na sala de descanso dos funcionários, comendo um sanduíche que tinha trazido de casa. Sala pequena, com 2 mesas de plástico, geladeira velha, micro-ondas que fazia barulho estranho. A TV na parede estava ligada no noticiário. Volume baixo. Ele nem estava prestando atenção, até ouvir o nome. Beatriz Almeida, CEO da Almeida Digital, anunciou hoje uma reestruturação completa do programa de responsabilidade social da empresa. Daniel levantou os olhos para a TV. Beatriz estava num púlpito. Coletiva de imprensa. Dezenas de jornalistas. Câmeras piscando. Ela parecia diferente, menos rígida. O terno ainda era impecável, mas algo na postura dela tinha mudado. Nos últimos anos, ela dizia, nossa empresa focou em crescimento, em lucro, em expansão. E esquecemos do mais importante, impacto real na vida das pessoas. Daniel parou de comer. Por isso estamos anunciando o programa Raízes. Vamos investir 50 milhões de reais nos próximos 3 anos em educação pública, saúde comunitária e apoio a famílias monoparentais. Murmúrios dos jornalistas. Além disso, metade dos lucros da empresa serão redirecionados para essas iniciativas. Não é marketing, é compromisso. Um jornalista levantou a mão. Senhora Almeida, o que motivou essa mudança tão drástica? Beatriz pausou. Olhou direto para a câmera. Quase morri semana passada. E a pessoa que me salvou me fez uma pergunta simples. Para que serve ter tudo se você não faz nada que importa?
Ela não tinha dito isso exatamente, mas era o que Daniel tinha significado. Ele me lembrou que sucesso sem propósito é vazio. Então decidi mudar isso. O jornalista insistiu. Quem é essa pessoa? Beatriz sorriu levemente. Alguém que prefere ficar nos bastidores, e vou respeitar isso. Daniel desligou a TV. Carla entrou na sala de descanso. Você viu? Vi. Ela está fazendo isso por sua causa. Daniel balançou a cabeça. Ela está fazendo porque quis. Eu só disse a verdade. Você é muito humilde, sabia? Carla pegou água na geladeira. A maioria das pessoas ia querer crédito. Crédito não salva ninguém. Carla sorriu. Por isso que você é especial, Daniel. Ele não respondeu. Terminou o sanduíche, jogou o papel no lixo, voltou para a ronda. Mas enquanto caminhava pelos corredores vazios, não conseguia tirar o rosto de Beatriz da cabeça. Ela realmente tinha ouvido. Sexta-feira de manhã. Beatriz estava no escritório quando Tiago entrou, tenso. Temos um problema. Ela levantou os olhos dos documentos. Que tipo de problema? O conselho. Eles convocaram reunião de emergência. Agora. Beatriz se levantou. Sobre o programa Raízes? Sim. Eles não estão felizes. Sala de reuniões. 23º andar. Mesa longa de mogno. 6 membros do conselho já sentados. Homens de terno. Uma mulher de blazer. Todos com mais de 50 anos. Todos com expressões duras. Roberto Figueiredo, chairman do conselho, 62 anos, estava na cabeceira. Beatriz, senta. Ela sentou. Vamos direto ao ponto, Roberto disse. Essa sua reestruturação não foi aprovada pelo conselho. Não precisa de aprovação. Como CEO, tenho autonomia para decidir sobre programas sociais. Você anunciou 50 milhões de reais e metade dos lucros. A voz dele subiu. Isso impacta diretamente os acionistas e vai impactar milhares de famílias positivamente. Nós não somos uma ONG, Beatriz. Outro membro do conselho, Carlos, se inclinou para frente. Somos uma empresa de tecnologia. Nossa responsabilidade é com o lucro. Nossa responsabilidade, Beatriz disse calmamente, é com as pessoas. Silêncio tenso. Roberto suspirou. Beatriz, você quase morreu. Entendemos que isso te afetou, mas não pode tomar decisões emocionais que comprometem a empresa. Não é emocional, é estratégico. Empresas que investem em impacto social têm melhor reputação, atraem melhores talentos e perdem dinheiro no curto prazo. Carlos interrompeu. Os investidores não vão gostar. Beatriz olhou para cada um deles. Então deixa eles saírem. Roberto se levantou. Você não está pensando direito. Vamos dar uma semana para você reconsiderar. Se não voltar atrás, vamos convocar votação para te afastar da posição de CEO. Beatriz sentiu o chão se abrir. Eles estavam ameaçando tirá-la da própria empresa. A empresa que ela construiu. A empresa que era tudo para ela. Ou pelo menos costumava ser. Vocês não podem fazer isso. Podemos e vamos, se necessário. Roberto pegou a pasta dele. Uma semana, Beatriz. Pensa bem. Eles saíram. Beatriz ficou sozinha na sala de reuniões, tremendo. Tiago entrou devagar. Beatriz, me deixa sozinha, Tiago. Mas, sozinha. Ele saiu. Beatriz afundou na cadeira. Olhou para a janela. A cidade lá embaixo. Carros, pessoas, vida acontecendo. Ela tinha construído um império. Trabalhou 16 horas por dia durante 10 anos. Sacrificou relacionamentos, saúde, sono. Para quê? Para um grupo de homens em ternos caros dizerem que ela não podia fazer o certo porque não era lucrativo? Só vive melhor. A voz de Daniel ecoou de novo. Beatriz fechou os olhos. Talvez fosse hora de escolher. Sábado à tarde. Daniel estava em casa com Isabela. Fim de semana livre. Eles estavam na cozinha fazendo brigadeiros juntos. Isabela estava toda suja de chocolate, rindo, lambendo os dedos. Pai, posso comer um agora? Ainda tá quente, filhota. Espera esfriar. Mas eu quero agora.
Daniel riu. Pegou um guardanapo, limpou o rosto dela. Paciência é uma virtude. Você sempre diz isso, porque é verdade. A campainha tocou. Daniel franziu a testa. Não estava esperando ninguém. Ele foi até a porta, espiou pelo olho mágico e congelou. Beatriz Almeida estava do lado de fora. Daniel abriu a porta devagar. Senhora Almeida? Ela estava ali, sem Tiago, sem motorista, sozinha. Jeans, blusa simples, cabelo solto, sem maquiagem. Parecia humana. Daniel, desculpa aparecer assim sem avisar. Eu precisava falar com você. Isabela apareceu atrás do pai. Quem é, pai? Beatriz olhou para a menina e sorriu. Um sorriso genuíno. Oi, você deve ser Isabela. Isabela olhou de Beatriz para o pai. Como ela sabe meu nome? Eu vi seu desenho, Beatriz disse. Na escola. É muito bonito. Os olhos de Isabela se arregalaram. Você viu meu desenho? Vi. Você desenha muito bem. Isabela sorriu de orelha a orelha. Daniel ainda estava processando. Como você achou o meu endereço? Perguntei para o RH do hospital. Beatriz pausou. Foi invasivo. Desculpa. Mas eu realmente precisava falar com você. Daniel hesitou. Depois se afastou da porta. Entra. Beatriz entrou. O apartamento era pequeno, simples, limpo. Móveis velhos, mas bem cuidados. Fotos na parede. Isabela bebê. Daniel uniformizado. Uma mulher linda de cabelo escuro. Provavelmente Amanda. Senta, Daniel disse apontando para o sofá. Beatriz sentou. Isabela foi até ela, curiosa. Você é rica? Isabela, Daniel repreendeu. Beatriz riu. Tudo bem. Sim, eu tenho dinheiro. Por que você veio aqui? Isabela, vai terminar os brigadeiros na cozinha. Mas pai... Vai. Isabela bufou, mas obedeceu, voltando para a cozinha. Daniel sentou na poltrona em frente a Beatriz. O que você está fazendo aqui? Beatriz respirou fundo. Eu vi sua coletiva, o programa Raízes. Vi. E eu tomei uma decisão hoje. Vou renunciar. Daniel franziu a testa. Renunciar? O conselho me deu um ultimato. Ou eu cancelo o programa, ou eles me afastam. Então decidi me antecipar. Por que você está me contando isso? Beatriz olhou para as próprias mãos. Porque você me fez uma pergunta. Para que serve ter tudo se não faz nada que importa? E eu percebi. Não sei a resposta. Passei 10 anos construindo uma empresa. Para quê? Para homens internos me dizerem que fazer o bem não é lucrativo. Ela levantou os olhos e Daniel viu lágrimas ali. Eu quero fazer diferente, mas não sei como. Não sei como ser como você. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Depois falou voz baixa. Você não precisa ser como eu. Você precisa ser você, mas a versão de você que se importa. Como eu faço isso? Escolhendo. Todo dia, em cada decisão pequena. Beatriz limpou os olhos. Parece simples quando você fala assim. É simples, só não é fácil. Silêncio confortável entre eles. Depois Beatriz perguntou. Por que você saiu do SAMU? A expressão de Daniel mudou. Fechou-se. Desculpa, Beatriz disse rápido. Não precisa. Minha esposa morreu no parto. A voz dele saiu rouca. Há 7 anos. Complicações. Eu estava trabalhando quando aconteceu. Acidente grave na Marginal. 5 vítimas. Eu era o único paramédico disponível. Beatriz parou de respirar. Ela me ligou dizendo que estava sentindo dor. Muita dor. Pediu para eu voltar. Mas eu não podia deixar aquelas pessoas. Ele olhou para a janela, olhos distantes. Salvei 4 das 5. Quando terminei e cheguei no hospital, Amanda já era tarde. Daniel. Isabela nasceu, mas Amanda não resistiu. Ele limpou os olhos rapidamente. E eu fiquei com essa pergunta. Eu fiz a escolha certa? Salvei estranhos e perdi minha esposa. Beatriz sentiu o coração se partir. Você fez o que conseguiu naquele momento. Eu sei.
Mas saber não tira a culpa. Daniel finalmente olhou para ela. Por isso larguei o SAMU. Não conseguia mais. Cada sirene, cada emergência, eu via ela. Via o que perdi. Mas você ainda ajuda pessoas, no hospital. De forma diferente, menos intensa, menos dolorosa. Beatriz se levantou, foi até ele, ajoelhou na frente da poltrona, segurou as mãos dele. Você não é responsável pela morte dela. Você salvou 4 vidas naquele dia. E salvou a minha semana passada. Você é... A voz dela falhou. Você é o tipo de pessoa que o mundo precisa. E eu passei a vida inteira sendo o oposto disso. Daniel apertou as mãos dela. Você não é o oposto. Você só esqueceu quem era. Eles ficaram assim por um momento, conectados, vulneráveis. Isabela apareceu na porta da cozinha. Os brigadeiros esfriaram. Beatriz riu entre as lágrimas. Daniel também. Quer ficar para comer brigadeiro? Daniel perguntou. Beatriz sorriu. Adoraria. Domingo à noite. Daniel estava terminando a ronda quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Daniel? É a Carla. Desculpa ligar fora do horário. Tudo bem. O que foi? Tem uma repórter aqui no hospital perguntando por você. Disse que tem uma história importante. Daniel, não quero falar com o repórter. Eu falei isso para ela, mas ela disse que tem um vídeo de você salvando a senhora Almeida. O coração de Daniel parou. Como assim? Um paciente gravou, tá vazando nas redes sociais. Daniel, tá viralizando. Segunda-feira de manhã. Daniel acordou com o celular explodindo de notificações. Instagram, Twitter, WhatsApp, dezenas de mensagens. Ele abriu e viu o vídeo, tremido, gravado de longe, mas dava para ver claramente. Daniel correndo para a sala de emergência, cobrindo Beatriz com o casaco, segurando a mão dela, salvando ela. Legendas em todos os idiomas. Segurança herói. Pai, solteiro, salva CEO. Humanidade real. 3 milhões de visualizações. Em 12 horas. Daniel sentou na cama, tonto. Isabela entrou correndo no quarto. Pai, você é famoso. Todo mundo na escola viu. Ele não conseguia responder. Seu telefone tocou. Carla de novo. Daniel, tem jornalistas na porta do hospital. Muitos, querendo te entrevistar. Carla, eu não quero isso. Eu sei. Mas tem mais. A senhora Almeida convocou coletiva de imprensa. Hoje à tarde. E ela tá pedindo para você estar lá. O quê? Por quê? Não sei. Mas ela disse que é importante. Daniel fechou os olhos. Tudo estava saindo do controle. Rápido demais. E ele não fazia ideia do que Beatriz estava planejando. Mas ia descobrir. Em poucas horas, o mundo inteiro ia descobrir também. Segunda-feira à tarde, 3 horas. Auditório do Hotel Renaissance, região da Paulista. 200 lugares, todos ocupados. Jornalistas de todos os grandes veículos. Câmeras de TV, fotógrafos, flashes constantes. Daniel estava nos bastidores, suando frio. Ele nunca tinha estado em frente a tanta gente assim. Nunca tinha querido. Carla estava ao lado dele. Você vai ficar bem. Não devia estar aqui, Carla. Mas você tá, e a senhora Almeida precisa de você lá. Do outro lado do palco, Daniel podia ver Beatriz. Terno cinza escuro, cabelo preso. Mas algo era diferente. Ela não tinha a armadura de sempre. Parecia mais leve, mais real. Tiago estava ao lado dela, checando algo no tablet. Ele olhou para Daniel, acenou levemente. Beatriz virou, viu Daniel. Sorriu. Um sorriso nervoso, mas genuíno. Daniel respirou fundo. Um assessor de imprensa apareceu. 3 minutos. Beatriz se aproximou de Daniel. Obrigada por vir. Ainda não sei por que eu tô aqui. Você vai entender. Ela segurou a mão dele. Apertou. Confia em mim? Daniel olhou nos olhos dela e viu algo que não tinha visto antes. Coragem, vulnerabilidade, verdade, confio.
Então vamos mudar tudo. Juntos. O assessor voltou. Prontos. Beatriz soltou a mão de Daniel, respirou fundo e caminhou para o palco. A sala ficou em silêncio imediato. Ela subiu no púlpito, olhou para a plateia. Centenas de rostos, câmeras, expectativa. Boa tarde. Obrigada por virem. Sua voz estava firme. Nos últimos dias, um vídeo viralizou. Um vídeo de mim sendo salva por um homem chamado Daniel Costa. Murmúrios, câmeras focando. Muita gente me perguntou, quem é esse homem? Por que você não falou dele antes? Por que você tentou esconder? Beatriz pausou. E a resposta é simples e vergonhosa. Porque eu tinha medo. Medo de parecer fraca. Medo de perder controle da narrativa. Medo de que admitir que um segurança de hospital me salvou diminuísse de alguma forma quem eu sou. Silêncio absoluto. Mas a verdade é, ele não me salvou só naquela noite. Ele me salvou de mim mesma. Ela olhou direto para as câmeras. Eu passei 10 anos construindo uma empresa. Trabalhei 16 horas por dia. Sacrifiquei relacionamentos, saúde, momentos que nunca vão voltar. E para quê? Para ser a CEO mais jovem? Para ter meu nome nas revistas? Para provar que eu era melhor que todo mundo? Lágrimas começaram a formar nos olhos dela. Quando eu bati aquele carro, quando eu achei que ia morrer, sabe o que passou pela minha cabeça? Nada. Não tinha ninguém para ligar. Ninguém que fosse sentir minha falta além dos meus funcionários. Nenhum legado real. Só números em planilhas. Um jornalista limpou a garganta, tocado. E então apareceu Daniel. Um homem que trabalha turno noturno para sustentar a filha. Um homem que foi paramédico do SAMU e salvou dezenas de vidas. Um homem que largou tudo porque perdeu a esposa e precisava estar presente para a filha dele. Beatriz limpou os olhos. Ele não me salvou por dinheiro. Não esperava reconhecimento. Ele fez porque era o certo. E quando eu tentei ignorar isso, quando eu tentei enterrar a história, ele me disse algo que mudou tudo. Ela pausou. Ele disse, só vive melhor. A sala estava hipnotizada. 4 palavras, mas elas destruíram tudo que eu tinha construído. Porque ele tinha razão. Eu não estava vivendo. Eu estava existindo, acumulando, controlando, mas não vivendo. Beatriz se afastou do púlpito. Por isso, hoje, eu quero fazer 3 anúncios. Todo mundo se inclinou para frente. Eu renunciei como CEO da Almeida Digital esta manhã. Explosão de murmúrios. Câmeras disparando. Segundo, vou usar minha parte das ações da empresa para criar a Fundação Raízes. Uma organização sem fins lucrativos focada em 3 pilares: educação pública, saúde comunitária e apoio a pais e mães solo. Jornalistas anotando freneticamente. E terceiro, Beatriz olhou para o lado. Daniel Costa, por favor, venha aqui. Daniel congelou nos bastidores. Carla empurrou ele gentilmente. Vai. Daniel caminhou devagar para o palco. Luzes fortes, câmeras, rostos, tudo girava. Ele parou ao lado de Beatriz, ela olhou para ele, olhos brilhando. Daniel vai ser o diretor de impacto social da Fundação Raízes. A sala explodiu. Aplausos, flashes, gritos de jornalistas querendo fazer perguntas. Daniel virou para ela chocado. O quê? Beatriz segurou a mão dele. Você disse que não sabia como eu podia ser melhor, mas eu também não sei, então vamos descobrir juntos. Um jornalista gritou. Senhor Costa, o que o senhor tem a dizer? Daniel olhou para a plateia, todas aquelas pessoas, esperando. Ele não era bom com palavras, não em público, mas tinha que tentar. Ele limpou a garganta. Eu não sou bom com microfones, sou melhor com batimentos cardíacos. Algumas risadas suaves. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, trabalhando no SAMU, trabalhando no hospital, criando minha filha sozinho, é que cura não é só para quem está machucado fisicamente. É para todo mundo que ainda se importa o suficiente para tentar. A sala ficou em silêncio de novo. Todos nós carregamos dor, cicatrizes, arrependimentos. Eu carrego a culpa de não ter estado lá quando minha esposa precisou de mim.
A Beatriz carrega 10 anos de solidão disfarçada de sucesso. Ele olhou para ela. Depois de volta para a plateia. A questão é, o que a gente faz com essa dor? Constrói muros para se esconder? Ou constrói pontes para alcançar outras pessoas que estão sofrendo também? Beatriz apertou a mão dele mais forte. Eu escolhi pontes, Daniel disse firmemente. E espero que vocês escolham também. A sala ficou em silêncio por 2 segundos. Depois explodiu em aplausos. De pé, todo mundo. Beatriz tinha lágrimas descendo pelo rosto. Daniel também. Eles ficaram ali, lado a lado, mãos entrelaçadas, enquanto as câmeras captavam tudo. Mudança, vulnerabilidade, humanidade, real. 6 meses depois. Isabela correu pelo corredor do Centro Raízes, uma instalação médica de 3 andares no bairro de Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Pai, olha quantas pessoas vieram! Daniel estava ajustando o crachá. Não era mais uniforme de segurança. Era camisa polo com o logo da Fundação Raízes, diretor de impacto social. Ele ainda não tinha se acostumado com o título, mas tinha se acostumado com o trabalho e amava cada segundo. Calma, Isa. Ainda tem meia hora antes de começar. Mas olha, ela apontou para a janela. Do lado de fora, centenas de pessoas, famílias, crianças, idosos, veteranos, todos esperando para a inauguração do Centro Raízes. Assistência médica gratuita, apoio psicológico, programas de emprego para pais solo, aulas de informática, tudo num lugar só. Daniel olhou para aquela multidão e sentiu algo quente no peito. Propósito. Senhor Costa? Uma jovem assessora apareceu. A senhora Almeida está pedindo para você ir ao palco em 5 minutos. Beleza, obrigado. Isabela puxou a manga dele. Pai, posso ficar na primeira fileira? Pode, mas fica quietinha, tá? Tá bom. Ela saiu correndo. Daniel caminhou pelos corredores do centro. Paredes brancas, limpas, cheiro de tinta fresca. Salas equipadas com o melhor que o dinheiro podia comprar. Mas o melhor mesmo era o que o dinheiro não comprava. A esperança nos olhos das pessoas que vinham ali buscar ajuda. Ele chegou aos bastidores do pequeno palco montado no pátio externo. Beatriz estava lá. Terno cinza claro, cabelo solto, sorriso genuíno. Ela parecia 10 anos mais jovem, mais leve, mais feliz. Pronto? Ela perguntou. Nunca vou estar pronto para falar em público. Ela riu. Você se saiu bem na coletiva. Eu travei 2 vezes. Mas você falou com o coração. É o que importa. Daniel olhou para ela. Nos últimos 6 meses, eles tinham trabalhado juntos quase todo dia, planejando, construindo, discutindo cada detalhe do Centro Raízes. E em algum momento, entre reuniões e cafés tarde da noite, algo tinha mudado. Eles não eram mais apenas CEO e segurança. Não eram mais apenas pessoas que se salvaram. Eram parceiros, amigos. Algo mais que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda. Beatriz, Daniel começou. Depois, ela interrompeu gentilmente. Temos uma inauguração para fazer. Ela estendeu a mão. Ele pegou. E juntos, caminharam para o palco. O sol estava começando a se pôr. Céu alaranjado sobre São Paulo. Beatriz estava no púlpito, a multidão à frente, câmeras de TV. Mas dessa vez não era sobre ela, era sobre eles, as pessoas. Há 1 ano, ela começou, eu quase morri. E o homem que me salvou me fez uma pergunta simples que mudou tudo. Ela olhou para Daniel, que estava de pé ao lado do palco. Ele me perguntou sem palavras, mas com ações. Para que serve ter poder se você não usa para servir? A multidão estava em silêncio. Este centro não é sobre mim. Não é sobre a Fundação Raízes. É sobre cada um de vocês. Sobre pais que trabalham 2 empregos para dar comida para os filhos. Sobre mães que dormem 3 horas por noite para pagar as contas. Sobre pessoas que salvam vidas todos os dias sem nunca receberem reconhecimento. Ela fez um gesto. Daniel Ward, por favor, venha aqui. Daniel subiu no palco, ainda desconfortável,
mas firme. Beatriz abriu uma pequena caixa de madeira. Dentro, uma medalha simples, prata, gravada no centro. Por favor, não faça rápido. Fique. A voz de Beatriz tremeu. Você me disse que eu ia ver o sol nascer. Eu vi 1000 nasceres do sol desde aquela noite. Cada um, por sua causa. Ela prendeu a medalha no peito dele. Mãos gentis, olhos molhados. Não desapareça de novo, Daniel. Não volte para as sombras. O mundo precisa de pessoas como você. Eu preciso de pessoas como você. Ele olhou para ela. Realmente olhou. O gelo que tinha visto naquela primeira noite no hospital, derretido completamente. Os muros, desmoronados. Ela era finalmente livre. Acho que algumas dores valem a pena sentir. Ele disse baixinho, só para ela ouvir. Beatriz sorriu através das lágrimas. Sim, valem mesmo. A multidão explodiu em aplausos. Isabela estava na primeira fileira, pulando, gritando: "Esse é meu pai!" Daniel desceu do palco, pegou a filha no colo. Ela abraçou ele forte. Beatriz desceu também. Ficou ao lado deles. E pela primeira vez em 10 anos, se permitiu sentir parte de algo. De uma família, de uma comunidade, de algo real. Um cinegrafista capturou o momento. Daniel, Isabela e Beatriz, juntos, sorrindo. O sol poente atrás deles pintando tudo de dourado. 1 ano depois, madrugada, Hospital Sírio-Libanês. Daniel estava no corredor do 2º andar, mas não como segurança, como visitante. Ele caminhou até a ala de maternidade. Parou na frente do vidro. Do outro lado, 6 bebês em berços. Um deles era especial. Menina, 2 dias de vida, cabelo escuro, dormindo pacificamente. Beatriz estava do lado dele, cansada, feliz, radiante. Ela é perfeita, Daniel sussurrou. É, igualzinha ao pai. Daniel olhou para ela. Você tem certeza do nome? Beatriz assentiu, olhos brilhando. Amanda Raízes Costa, em homenagem à mulher que te ensinou a amar e ao programa que nos ensinou a viver. Daniel sentiu lágrimas queimarem. Ele tinha pensado que nunca conseguiria amar de novo, que o coração dele tinha morrido junto com Amanda 7 anos atrás. Mas ele estava errado. O coração não morre. Só precisa de razão para bater de novo. E Beatriz tinha sido essa razão. Isabela apareceu correndo pelo corredor, Carla tentando acompanhar. Pai, posso ver minha irmãzinha? Daniel riu. Pode, filhota, vem aqui. Ele pegou Isabela no colo. Os 4 ficaram ali, olhando através do vidro, para a pequena Amanda. Uma família improvável, quebrada, remendada, mas real. 5 anos depois, Centro Raízes tinha se multiplicado. 8 unidades em São Paulo, 3 no Rio, 2 em Minas. Planos de expansão nacional. Mais de 50.000 famílias atendidas. Milhares de empregos gerados. Centenas de vidas salvas. Daniel estava no escritório da fundação. Não era grande. Não era luxuoso. Mas tinha vista para uma das unidades do Centro Raízes. E isso era tudo que ele precisava. Beatriz entrou, segurando Amanda pela mão. 5 anos. Cabelo escuro em tranças. Olhos curiosos. Papai! Amanda correu para ele. Daniel a pegou no colo. Oi, princesa. Já voltaram da escola? A professora falou de você hoje. Disse que você é herói. Daniel riu. Não sou herói, amor. É sim, a mamãe disse. Beatriz se aproximou, beijou Daniel. Porque é verdade. Você exagera. Você minimiza. Ela sorriu. Mas tudo bem. É parte do seu charme. Isabela entrou também. 14 anos agora. Quase da altura do pai. Pai, posso ir no cinema com a Júlia? Que filme? Aquele de super-heróis. Volta antes das 9. Valeu! Ela saiu correndo. Daniel balançou a cabeça. Ela tá crescendo rápido demais. Todos crescem, Beatriz disse. A questão é, a gente cresce junto ou separado? Daniel olhou para ela. Para a mulher que ele salvou naquela noite chuvosa 6 anos atrás. A mulher que tinha se tornado sua parceira, sua esposa,
Sua razão. Juntos, ele disse. Sempre juntos. Amanda bocejou. Papai, tô com sono. Vamos para casa, então. Eles saíram do escritório. Entraram no carro. Beatriz dirigindo. Daniel no banco do passageiro. Amanda dormindo atrás. Enquanto dirigiam pelas ruas de São Paulo, o sol se pondo no horizonte, Daniel olhou pela janela e pensou em tudo que tinha mudado. 7 anos atrás, ele tinha perdido tudo. 6 anos atrás, ele tinha salvado uma vida e, sem saber, tinha salvo a própria também. Hoje, ele tinha uma família, um propósito, um legado. E tudo tinha começado com uma escolha simples: tirar o casaco, estender a mão, ficar. Às vezes, mudar o mundo inteiro começa com um gesto pequeno, um gesto que ninguém está esperando, mas que alguém desesperadamente precisa. Daniel nunca tirou aquele casaco para ser herói. Ele tirou porque era o certo a fazer. E talvez seja isso que o mundo mais precisa. Não gestos calculados para as câmeras, mas pessoas comuns escolhendo a humanidade quando ninguém está olhando. Beatriz aprendeu que poder sem propósito é vazio. Daniel mostrou que às vezes mudar tudo começa com um gesto. Estender a mão quando alguém está caindo. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta para mim nos comentários qual parte da história mais te tocou, qual parte te deixou mais emocionado. Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço.